Canal Meu Tricolor chegando na manhã deste domingo para poder trazer este vídeo de pré-jogo de Fluminense e Botafogo, um jogo muito importante para as nossas pretensões, que pode dar um direcionamento muito especial para a gente ir rumo à conquista do tri do Campeonato Carioca. É preciso te passar umas coisas importantes, portanto, eu peço a tua presença até o final deste vídeo, depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer. Eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Manhã de domingo, manhã do dia 3 de março, e eu quero te desejar um dia especial, um dia maravilhoso. Que o seu domingo, que o nosso domingo seja um domingo abençoado. Quero agradecer pela tua presença, quero agradecer pelo teu apoio. Muito obrigado pela repercussão do vídeo de ontem. Fiquei bem feliz. Teve muita gente se inscrevendo no canal, sabe? Muitas visualizações, bastante like. Obrigado do fundo do meu coração pela parceria e pela amizade de vocês. Espero que isso possa crescer cada vez mais. Já quero contar com o carinho do teu like. Você que é um inscrito aqui do canal, dá essa força do teu like. Preciso muito do teu like. O teu like me ajuda muito e faz com que o YouTube possa divulgar para mais pessoas esse vídeo, tá bom? Para você que está me vendo não é um inscrito, se inscreva no canal. A tua presença ela é muito importante. Tô numa campanha, sabe, ferrenha, uma campanha até o dia 27, onde a gente vai fazer um ano de canal e eu quero muito atingir 10 mil inscritos no canal. Sozinho não tem como, mas eu tô sentindo que vocês estão me apoiando, vocês estão me ajudando e a gente vai conseguir chegar nesse objetivo, beleza? Compartilhe os vídeos aqui do canal, tá bom? Comenta aqui embaixo, deixa o teu placar pro jogo de hoje, que eu também vou deixar o meu no final desse vídeo, beleza? Vambora! Pré-jogo de Fluminense e Botafogo, hoje às 4 horas, 16 horas, no Maracanã. A transmissão você já sabe, Bandeirante, TV aberta, Band Esporte e Canal Gold, tá ok? Vamos falar do histórico rapidinho desse jogo? Fluminense e Botafogo já se enfrentaram 389 vezes. Hoje é o jogo de número 390. São 143 vitórias para o Flu, 118 empates e 128 vitórias do Botafogo. Fluminense aí com uma pequena vantagem em relação ao Botafogo, tá bom? Eu vou agora passar para vocês, vou chegar um pouquinho para o lado, vou colocar a tabela de classificação. Eu quero chegar nesse momento, antes de falar a provável escalação, para poder te passar o que é importante para a gente nesta tarde. Nós vencemos a Recopa Sul-Americana e esse era o objetivo. Iniciamos o ano com time de garotos, né, sub-23, e graças a Deus a gente foi vencendo e chegamos nessa fase agora. Nosso único tropeço foi diante do Boa Vista, empatamos em Saquarema 2-2. Se tivesse vencido aquele jogo lá, a gente estaria bem mais tranquilo agora, até brigando pelo título. Mas enfim. Como vocês podem ver a tabela de classificação, hoje nós estamos com 21 pontos. Em segundo lugar, o Nova Iguaçu tem os mesmos 21 pontos em terceiro lugar. O Vasco tem 19 pontos em quarto lugar. E o Botafogo está com 17 pontos, como vocês estão vendo, em quinto lugar. O Botafogo tem uma chance muito mínima e, para mim, basicamente zero. Porque ele não alcança o Nova Iguaçu se o Nova Iguaçu perder o seu jogo para o Volta Redonda. O Botafogo só pode chegar a 20. O Vasco provavelmente não vai querer dar mole contra a Portuguesa. Não vai empatar e não vai perder. Vai ganhar a Portuguesa. Então eu acho que o Botafogo não tem mais chance. E aí ficaria mesmo Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco. Agora, tem essa briga aí entre Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco. Eu quero te dar o primeiro ponto aqui. Fluminense precisa vencer. Por muitos motivos. E eu vou falar aqui para você também o porquê. Mas o Fluminense vencendo, ele chega a 24 pontos. Só depende dele. E garante o segundo lugar, sabe? Nessa tabela de classificação e no quadrangular final. E isso dá o direito de fazer 2 jogos da semifinal, tá? De ida e de volta por 2 resultados iguais. Ou seja, 2 empates. Empatou em 0-0. Vou dar um exemplo, tá? Com o Nova Iguaçu, empatou em 0-0 o primeiro jogo, empatou em 3-3 o segundo jogo, Fluminense passa. Fluminense ganhou de 2-0 o jogo... Fluminense perdeu de 2-0 o jogo de ida para o Nova Iguaçu. Vamos supor que ida e volta, né?
O Nova Iguaçu é o mandante do primeiro jogo e o Fluminense vai ser o mandante da volta. É assim que funciona. O Nova Iguaçu ganha de 2-0. O Fluminense tem que ir para o outro jogo da volta, no Maracanã, diante da sua torcida, tendo que ganhar no mínimo de 2-0. Para quê? Para poder igualar o resultado e o Fluminense passa para a final. Entendeu? Então, 2 resultados iguais. Então, se o Fluminense perder de 1-0, ele tem que ganhar o outro jogo de 1-0. Perdeu de 5-0, tem que ganhar o segundo jogo de 5-0. Ok, gente? Beleza. Então, vitória está classificado. Em caso de empate, o Fluminense vai a 22 pontos. E aqui já começa a mudar o cenário. 22 pontos, se o Nova Iguaçu vencer o Volta Redonda, o Nova Iguaçu vai para 24. Passa o Fluminense. O Fluminense cai para terceiro. E ainda pode cair para quarto se o Vasco, que tem 19, vencer o seu jogo. Por quê? Ele vence o jogo, ele vai empatar em pontos com o Fluminense. O Vasco vai para 22 e o Fluminense com empate vai a 22. O Fluminense tem 8 de saldo. O Vasco tem 6. Se o Vasco ganhar de 1-0, o Fluminense fica em terceiro. Agora, se o Vasco ganhar de 2 gols ou mais gols, o Vasco passa o Fluminense na tabela de classificação, jogando o Fluminense para quarto lugar. Jogando o Fluminense para quarto lugar, tudo muda. Porque o Flamengo já está classificado em primeiro, vai pegar o quarto. Aí a gente já teria um Fla-Flu na semifinal, o Flamengo tendo o direito de jogar por 2 resultados iguais. Então assim, já muda completamente o cenário favorável que a gente queria. E aí pode acontecer isso. E em caso de derrota, eu posso repetir isso para vocês. É muito provavelmente, se a gente não vencer o Botafogo, que o Flamengo pegue o Fluminense com essa vantagem de 2 resultados favorecendo o Flamengo. 2 resultados iguais. Então assim, é importante demais nós vencermos hoje o Botafogo, tá? Agora, provável escalação. Vou falar aqui o provável Fluminense e o campinho vai aparecer na tela para vocês, tá bom? Provável Fluminense: Felipe Alves no gol, Guga na lateral direito, Marlon e Antônio Carlos na zaga, com Diogo Barbosa na lateral esquerda. Alexander e Lima fazem o meio de campo, junto com Renato Augusto. Douglas Costa, ponta direita, John Arias, ponta esquerda e John Kennedy na centroavância, tá bom? Pode voltar aqui comigo agora. Esse é o provável Fluminense para enfrentar o Botafogo logo mais às 4 horas. Por volta de 11h30, meio-dia, vai sair os relacionados. E 1 hora antes do jogo acontecer, às 3 horas da tarde, né, às 15 horas, vai sair a escalação desta partida. E aí sim a gente vai ver o que pode acontecer dos jogadores. Fato é, o Fluminense precisa, com o Fernando Diniz, dar oportunidades para poder conhecer um pouco mais desse elenco, desse time. Temos nomes que estão no banco, como David Terãs, até agora atuou pouco. O Gabriel Pires ainda está se recuperando de lesões, né? As mesmas lesões que atingiam ele lá no Botafogo. Infelizmente aconteceu agora com o cara também. Então assim, não sei se vai ficar no banco hoje. Aí a gente tem o Jean Lucumi, que a gente até agora não viu o menino. Não sei se vai ser relacionado. E aí a gente tem Manuel, que ainda não jogou depois que voltou. Temos que aguardar para poder ver quem vai ser os relacionados e também ver o time que pode estar sendo escalado nesta tarde. Fato é, o Fluminense Futebol Clube precisa vencer essa partida hoje. Até porque a gente está diante do seguinte cenário. Última vitória nossa em clássico foi aquele 4-1 do final do Carioca do ano passado. Então a gente precisava vencer o Flamengo por uma diferença de 2 gols. Perdemos o primeiro jogo de 2-0 e a gente enfia um 4-1 no Flamengo, é bicampeão carioca e depois disso não ganhamos mais. Hoje nós estamos numa seca de 10 clássicos sem vitórias. São 5 derrotas e 5 empates. Então a gente precisa pôr um fim nesse jejum, como vocês viram aí na capa do vídeo. Botar fim ao jejum. Por quê? Porque o foco é o tri do Campeonato Carioca agora. O foco era a Recopa. Conseguimos, atingimos. E o próximo passo agora? O próximo passo é o tri do Campeonato Carioca, que não ganha, que a gente não chega nesse tri há 40 anos. O último aconteceu lá em 1985. Títulos de 83, 84 e 85, o nosso último tri do Carioca. E o Fluminense quer muito vencer essa taça. O Fluminense quer muito conquistar, porque tem possibilidades de continuar fazendo essa história.
Já diante do Botafogo, o negócio fica muito mais complicado ainda. O ano passado, nós enfrentamos o Botafogo 3 vezes. 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 jogo pelo Campeonato Carioca. E perdemos os 3 jogos. Então assim, nossa última vitória contra o Botafogo foi aquela no Engenhão, por 1-0, gol do Manuel. E já tem bastante tempo que a gente não vence, tá? Então assim, é muito importante a gente entrar para poder buscar essa vitória. Então assim, acredito muito na nossa vitória. E tem um fator importante que eu já estava me esquecendo aqui. O Botafogo também vai vir com o time reserva para esta partida de logo mais às 4 horas da tarde. Por quê? Porque na quarta-feira, no Newton Santos, tem um embate muito forte contra o Red Bull Bragantino. O Botafogo vai vir com o time reserva ou mesclado para poder focar, né, nesse jogo contra o Bragantino. Não devemos ter um público muito forte no Maracanã, mas fato é bom que o Fluminense entre em campo, né, dê o seu melhor para que conquiste a vitória. A vitória ela é importantíssima para poder a gente chegar a 24 pontos e ficar aí fixado nessa segunda tabela da classificação. E aí a gente vai jogar contra provavelmente o Nova Iguaçu, na forma Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco. O Vasco pega a Portuguesa e acho muito difícil o Vasco não vencer esse jogo. Lembrando a você que o jogo do Fluminense e do Botafogo é às 4 horas da tarde. Nova Iguaçu e Volta Redonda às 6h10. Vasco e Portuguesa às 6h10. Então eles já entram para poder entender quem eles querem pegar. Se o Nova Iguaçu vencer, vai pegar o Fluminense. Se o Fluminense vencer o Botafogo. Se o Vasco, o Nova Iguaçu perder ou empatar, vai depender do Vasco ganhar de goleada. Para poder aí o Nova Iguaçu pega o Flamengo, tá bom? Vamos falar agora aqui de arbitragem para poder a gente já ir para a parte final desse vídeo. Apita esse jogo Felipe da Silva Gonçalves Paludo, tá? Esse rapaz ele apitou o jogo da vitória do Fluminense por 2-1 diante da Portuguesa, lá em Moça Bonita. Eu tava nesse jogo e é um árbitro tranquilo, um árbitro novo, e a gente deseja muita sorte para que ele possa fazer um jogo tranquilo, equilibrado nesta tarde de domingo no Maracanã, diante desse clássico vovô, tá bom? Clássico mais antigo desse nosso campeonato carioca. Quero agradecer a tua presença comigo nesse vídeo, nesta manhã de domingo. Desejo a você um domingo abençoado, maravilhoso, para você e toda a sua família, e que o nosso Flusão possa sair de campo com mais essa vitória, por fim ao jejum, garantir o segundo lugar, que é importante para poder a gente ter a vantagem de jogar por 2 resultados iguais e chegar a mais uma final de campeonato carioca. Beijo no teu coração, tamo junto e vitória Fluminense, pra cima deles!